vocês? Mais uma vez, professor Wellington aqui. Nós vamos iniciar um novo capítulo do nosso livro, capítulo de número 11, que vai falar aí sobre o Brasil durante os governos militares, né? Então, nessa primeira aula aí, nós vamos falar sobre o tópico 1, que vem falando os conceitos importantes deste período aí, que nós iremos estudar agora, o período de ditaduras militares, de governos militares aqui no Brasil. Então, nós vamos iniciar nesta aula a partir do tópico 1, ok, galera? Então, vamos juntos aí estudar mais um capítulo do nosso livro. Vamos lá? Vamos lá então, galera, capítulo 11 do nosso livro, o Brasil durante os governos militares. Nós vamos iniciar aí na página 208. Então, neste capítulo nós vamos estudar o período da história do Brasil aí que fica conhecido como ditadura, regime militar ou até mesmo regime de exceção, tá bom? É um momento da história em que foram produzidas várias expressões. Essas expressões aí foram se difundindo entre os estudiosos. Dependendo do posicionamento de quem a ele se refere, se é um estudioso aí, um simpatizante, se é um opositor, essas expressões aí elas podem mudar significativamente. Nós vamos ver algumas frases, algumas expressões, alguns conceitos, né, que se tornaram comuns na época e que posteriormente nos estudos produzidos a respeito também vão estar presentes, tá? Então, para nós iniciarmos aí, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: no Brasil, ocorreu uma ditadura ou regime militar? Então, nós vamos ter aí dois lados que vão defender essas ideias aí. Um vai defender a ideia de ditadura, o outro de regime militar. Os que defendem a ideia de ditadura, para fazer essa defesa, eles valorizam a falta do exercício real da democracia e também das ações repressoras de um governo que não permitia a verdadeira oposição, né? Então, esse é o lado de quem defende a ditadura. Já os que usam a palavra regime para identificar esse período aí, eles defendem que as aparências democráticas permaneceram por quase todo o tempo, né? Apesar aí da excessiva centralização, da repressão, do autoritarismo que existia no período, né? Eles usavam como argumento a ocorrência de eleições e a existência de mais de um partido político para falar que é um regime militar. Então, entre os militares, o golpe militar é tratado geralmente como uma revolução democrática, ok? Então, segundo a visão dos militares, o golpe militar tinha o objetivo do quê? De afastar a possibilidade de uma ditadura de esquerda, que nesse período aí poderia ser representada pelo presidente João Goulart. Como nós vimos lá no capítulo anterior, no capítulo 10, apesar do presidente Jango, né, não se declarar um comunista, ele era visto como uma grande ameaça à ordem que era existente. Então, especialmente por conta das reformas de base que ele propunha, né, e o que tornava o tornava então como um potencial subversivo, ok? Então, essa é uma outra palavra que nós vamos ver desse período aí, né? Subversivo era uma palavra usada em referência àqueles que, segundo o governo militar, representavam a possibilidade de subversão da ordem estabelecida, eram considerados, então, uma ameaça vermelha. Em outras palavras, né? Traduzindo aí para outras palavras, eram considerados aí comunistas. Buscando então uma forma de afastar essa ameaça aí, né? Os militares assumiram a responsabilidade de promover o quê? A segurança nacional. Então, para isso, né, eles vão elaborar aí as famosas leis de segurança nacional. Então, segundo essas leis, todo cidadão brasileiro ele era responsável pela segurança da nação. Além disso, ele deveria colaborar aí de todas as formas que fossem possíveis para a manutenção da ordem. Então, foi um período bem embaraçoso aí da nossa história.
Então, para efetivar, né, a promoção da segurança nacional, vários órgãos eles foram criados, né, sendo que a maioria funcionou como força repressiva do estado de exceção, tá? Então nós podemos aí destacar o Serviço Nacional de Informação, o SNI. Esse órgão aí deveria colher e trabalhar com toda e qualquer informação que pudesse ser considerada uma ameaça à segurança da nação. Além dele, nós podemos falar sobre o Destacamento de Operações e Informações e Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE. Era uma espécie de braço armado aí, né, que efetuava prisões, interrogatórios, torturas de acusados de subversão. Além disso, nós tínhamos o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política Social. Esse órgão aí ele foi criado durante o Estado Novo, mas foi muito utilizado durante o regime militar e foi também responsável por várias torturas neste período. Nós vamos ter também aí nesse período a criação dos atos institucionais, né? Eles também foram criados para manter a ordem e dar aparência de legalidade ao regime militar. Então, durante o período de regime militar, de governos militares aí, quase 2 dezenas desses atos institucionais foram aplicados. Cada um continha vários artigos, né, e esses atos foram utilizados para legislar a revelia do verdadeiro poder legislativo, que era formado por deputados e senadores. Então, eram leis colocadas acima até mesmo da Constituição vigente no país. E nós tínhamos também duas outras expressões, né, que definiam a postura dos militares durante o regime militar. Nós temos aí a linha dura, que eram aqueles que consideravam a presença dos militares no poder sem data para terminar, né? Não estavam preocupados aí com a manutenção das aparências democráticas. E por outro lado, nós tínhamos os moderados, que eram aqueles que se preocupavam em evitar a radicalização do regime. Então eles militavam pela devolução do poder à população civil. E esses moderados aí são conhecidos também como Sorbonne, que faz referência aí à famosa Universidade Francesa, que sempre se destacou nas áreas de humanidades, ok? Então, nós falamos aí um pouquinho sobre os conceitos importantes aí para podermos entender esse período de Brasil durante os governos militares. Bom, galera, foi isso. Nós vimos o comecinho, a introdução aí, né? Tópico 1. Então, nas próximas aulas aí nós já vamos entrar propriamente dito nos governos, falar sobre os presidentes aí que passaram, os governantes que passaram aí durante este período, ok? Então aguardo vocês aí na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais. Nos vemos em breve.